E você vê, até essa hora a gente pode usar a liberdade poética de reclamar de maneira geral, porque tanto o lado de Lula politizou 100%, como o lado de Flávio politizou 100%. Aí vamos combinar um negócio? Ô, gente, de vez em quando dá uma preguiça. Você fala assim, não, não é possível, a gente está falando de uma coisa técnica, tudo bem, os interesses dos Estados Unidos, que tem a ver com China, com geopolítica, é verdade. Mas aí cada lado, ao invés de falar exatamente tecnicamente, um já fala, não, porque o Lula quando vai falar sobre isso já põe o sobrenome Bolsonaro na fala. O Flávio Bolsonaro quando vai falar sobre isso já põe o nome de Lula na fala. Aí a gente, enquanto brasileiro, tem que ter a paciência para poder acompanhar esse momento que é um ano eleitoral que faz parte do jogo, é verdade, mas requer ali saúde mental de todo mundo. E aí eu vou trazer, após ouvirmos Abel, o Theo falando sobre Flávio Bolsonaro. Porque aí a gente entra numa seara, Theo Cury, porque se a família Bolsonaro é friend, não sei se de Trump, mas eventualmente mais do ministro da Fazenda deles, Scott Bessent, por algum lado eles têm algum acesso ali. Só que aí vem Donald Trump com essa medida que causa efeitos danosos para a sociedade. E aí um dos discursos, inclusive, de Trump é a questão do Pix. Mas aí Flávio Bolsonaro estava esses dias com a camiseta dizendo que o Pix é do Bolsonaro. E agora o Trump está falando contra o Pix que ele defende que é do Bolsonaro. Tô perdida, Theo. Explica pra gente como é que Flávio Bolsonaro reagiu a tudo isso após as medidas anunciadas. Tanto que mandou até uma carta, né? Mandou a carta porque, e nessa carta ele expõe um sentimento ali de temor com a reação popular que uma medida como essa dos Estados Unidos pode ter para o Brasil, justamente por conta do Pix. Então, no final das contas, esse ponto que você menciona, ele é muito importante. Até 2, 3 semanas havia aquela camisa do Flávio Bolsonaro, atrelando o caso Master ao governo do presidente Lula, o Pix ao governo do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí, não bastasse, quando há esse anúncio do Donald Trump, do governo norte-americano, e esse é um ponto importante que a Isabel mencionou, não há uma fala direta ao Trump, até porque o Trump não está diretamente, a Casa Branca ainda não se manifestou oficialmente sobre tudo isso. São as secretarias, são os ministérios do governo norte-americano e os órgãos submetidos a essas secretarias que estão tratando desses assuntos. Então, no final das contas, o governo também está evitando falar diretamente do Trump para conseguir manter viva essa possibilidade de negociação e o canal aberto para o diálogo. Mas, diante do anúncio de que haveria essa proposta de novo tarifaço e que envolveria o Pix, não bastasse, o presidente dos Estados Unidos, Elisa Isabel, publicou uma foto com Flávio Bolsonaro. Então, são essas duas coisas que juntas, num timing, desgasta a imagem de um pré-candidato à presidência da República, porque Trump faz uma publicação elogiando Flávio Bolsonaro, era uma imagem, uma publicação, uma postagem que poderia ser muito usada e comemorada e por um tempo foi pelo entorno do Flávio Bolsonaro, mas ao mesmo tempo essa publicação ela aconteceu horas após uma ofensiva dos Estados Unidos contra o Pix brasileiro. Então fica uma sinuca de bico para o senador que tem essa proximidade das famílias, do família Bolsonaro com a família de Donald Trump. Então, no final das contas, a publicação de Trump, aliada à publicação e esse interesse dos Estados Unidos dessa ofensiva no Pix e a aplicação de uma nova tarifa aos produtos brasileiros, isso acaba causando um desgaste em uma pré-candidatura como a do Flávio Bolsonaro. Não à toa, o Flávio Bolsonaro escreveu uma carta endereçada ao Marco Rubio, que vocês viram há pouco aí na tela, pedindo que houvesse uma reconsideração dessa proposta de aplicação de uma nova gama de tarifas aí ao Brasil e aos produtos brasileiros que são importados pelos Estados Unidos, porque isso tem uma possibilidade de desgastar a imagem do Flávio Bolsonaro como candidato, uma vez que o Pix é extremamente popular aqui no Brasil, em especial no eleitorado do próprio Flávio Bolsonaro. Então, essa publicação do Trump, aliada ao anúncio de intenção de aprovação dessa tarifa, isso acaba desgastando e podendo trazer mais prejuízo do que o benefício e o bônus dessa imagem publicada pelo presidente norte-americano. Theo Cury explicando para a gente esses efeitos em cima também do lado
de Flávio Bolsonaro e tudo que vem depois. E realmente, lembrando aqui da foto que foi postada bem no dia dos avanços dessas tarifas, eis que ele posta uma foto elogiando Flávio Bolsonaro, mas no timing fica meio que uma coisa assim, atrelando então Flávio Bolsonaro à decisão que eles acabaram de tomar contra o Brasil. E aí a campanha, ou pré-campanha, né, visto que oficialmente não é ainda, de Flávio Bolsonaro tendo de se virar com tudo isso. Isabel Mega, Theo Cury, obrigada pelo papo aqui com a gente, aqui no Live CNN. Até antes de seguir, é que se eu não fizer agora, não sei se depois vai ficar fora de time. Deixa eu só compartilhar com vocês, porque a gente está aqui andando sobre as diferentes interpretações desse assunto de tarifa, tá? Os 25% que nós já estávamos falando e agora 12,5%, de 10% a 12,5%, naquilo que se refere a trabalho, que é um trabalho, eles chamam de trabalho forçado. E aí, só para compartilhar com vocês, a professora Fernanda Manhota, de Relações Internacionais, nos ajudou aqui a compreender um pouco da interpretação diante daquilo que a gente está entendendo ainda, né? Levando em conta o documento. Ela diz, segundo a ONU e a Organização Internacional do Trabalho, trabalho forçado é algo especificamente tipificado. Tem a ver com qualquer trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça, coerção ou punição e para o qual ela não tenha se oferecido voluntariamente para praticar, para exercer esse trabalho. E quando a gente fala em coerção, Fernanda Manhota, tá, gente? Professora de Relações Internacionais e analista de cenário internacional. Quando a gente fala em coerção, isso pode incluir violência, retenção de documentos, ameaças, restrição de liberdade ou servidão por dívida, por exemplo. O elemento central da coisa é a impossibilidade do trabalhador deixar a atividade livremente. E ela encerra dizendo, no contexto do documento publicado pelos Estados Unidos, não me parece claro o que eles adotam como critério ou parâmetro para estabelecer essas referências laborais objetivas do que é aceitável ou não. São generalizações e aí ela traz um olhar a mais aqui, que é algo que mira o mercado chinês como efeito final na hora de você tomar essas medidas, mirando o seu grande opositor, que é a China.